Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está me ouvindo. A paz de Cristo. Vamos para a terceira aula hoje do nosso batismo, onde vamos falar do enchimento do Espírito Santo. Já falamos para você que temos que ter experiência com o Espírito Santo. A primeira, a principal de todas, é que quando você converte, você recebe o Espírito Santo. A segunda é um enchimento, um plus, um algo a mais, um ex, que vem sobre você te dando dons. Nós vamos falar sobre esses dons hoje. O terceiro é o batismo de fogo, que vem para te produzir maturidade. São dias ruins, dias maus que acontecem com você, dias não preparados por você, mas por Deus, para amadurecer o seu coração, para que você saia de uma crise, para que você não entre, talvez, numa crise maior futuramente. Então, Deus sabe dos contextos e de que você vai passar. Então, tudo é para a glória dele. Nós falamos aí que, dentro dessas experiências com o Espírito Santo, nós temos uma muito especial, que é o enchimento do Espírito Santo. Para que ela serve? Ora, ela ajuda muitas pessoas na timidez. Muitas pessoas são tímidas e quando recebem esse enchimento maior, esse plus do Espírito Santo, elas começam a falar em público, a pregar, não é? A distribuir folhetos, enfim. Ela ganha uma autoridade, uma autorização de Deus, ela ganha uma unção especial para a pregação do Evangelho, e aí ela vai fazer aquilo que o Espírito Santo está fazendo sobre ele. A gente aliança muito essa experiência com a primeira experiência, que foi a primeira experiência do Espírito Santo sobre a Terra, em termos coletivos, que foi Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, mas aqueles ficaram cheios, experimentaram um plus, um ex, não é? Cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um se ouvia falar na sua própria língua. Então, o enchimento do Espírito Santo, ele te traz dons que você não tinha. Aqui, por exemplo, os cristãos que estavam reunidos aqui, que receberam esse fogo caído do céu, que vinha como línguas sobre eles, eles receberam o dom de línguas nacionais. Os elamitas, os pardos, os persas, os etíopes, os egípcios que estavam ali, os gregos. Então, eles ouviam falar em suas próprias línguas. E houve, então, uma conversão em massa. Houve uma conversão em massas, foi algo sobrenatural. Foi o que nós chamamos de um avivamento, que é uma unção maior que Deus traz em um ambiente, é uma unção forte que Deus traz em um ambiente. Então, aqui é o chamado dons de línguas. Geralmente, as pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que têm essa expressão, né, do enchimento do Espírito Santo, que por muito tempo foi chamado de batismo do Espírito Santo,
causando uma grande confusão. Ah, mas o batismo do Espírito Santo não é quando eu converto e depois eu sou batizado de novo. Não, quando você converte, você é batizado com o Espírito Santo. Quando você recebe um plus, um ex a mais do Espírito Santo, você recebe esses dons. Então, um deles é o dom de línguas. Então, a manifestação mais comum desse enchimento do Espírito Santo, é a mais comum, não é a única, tá? É o batismo em línguas, que pode ser em línguas nacionais, como pode ser catalogado em todos os dons que falam lá em Coríntios, né? Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala dons. Então, os dons, eles são dados aos homens, eles recebem, é diferente de talentos. Talentos, muitas vezes a pessoa nasce com ela. Ah, ele tem um talento de artista, de esculpir, de pintar, de tocar, tem um ouvido bom para música, tem um talento de gestor, de gerir, de administrar. Então, ele tem uma capacidade de organizar. Então, isso vem muito da personalidade da pessoa. Agora, esses dons, não, você não tinha, e de repente, com aquele enchimento, você passa a ter. Com exceção, eu acredito, no dom de profecia. Porque quando você recebe o dom de profecia, você pode receber de duas maneiras. Ou você nasce com a sensibilidade muito forte de Deus, e você tem um talento e um dom de profecia, ou você nasce nesse dia do enchimento do Espírito Santo, você recebe o então chamado dom de profecia. Então, Paulo ele vai ter um problema com isso lá na igreja de Coríntios. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo vai ter esse problema com a igreja de Coríntios. Por quê? Eles estavam usando os dons no culto público. Aí subia um sujeito lá e começava a orar em línguas, Aí o incauto, o indouto, aquele que não sabia o que estava acontecendo, que não entendia ainda o cristianismo, ficava vendo o cara lá orar em línguas sem entender nada. E ia embora. Então, Paulo fala assim, olha, eu gostaria que vocês falassem como eu falo, em língua dos anjos, em minha oração pessoal, quando eu estou em meu quarto, quando eu estou andando nas estradas, eu oro em línguas, e oro e me fortaleço, porque o dom de línguas é para evangelização, com dom de línguas nacionais, inglês, francês, mandarim, e japonês e outras línguas, como a língua dos anjos, que eu uso para estar no meu quarto orando. Eu estou falando a língua dos anjos ali. Se eu tiver um outro dom que acompanha ele, que é o de interpretar, eu mesmo falo a língua dos anjos e eu sei o que eu estou falando. Por exemplo, eu estou orando em línguas e sei que estou glorificando a Deus, dizendo, Deus, tu és majestoso, tu és santo, tu és poderoso, tu és onisciente, tu és onipotente, a sua glória se estende sobre a terra. Né? Ou eu estou orando com uma pessoa e começo a orar em línguas com ela, e tem um irmão do meu lado que tem a interpretação de línguas. Ou eu mesmo tenho os dois dons. Então ele vai falar assim, olha, ele está falando para você isto, que é para você, profecia sempre na Bíblia, é para exortar, animar, né? Exortar, animar, exorta, anima a pessoa, não é diretiva, tenha muito cuidado com a profecia diretiva. Então ele fala no 1 Coríntios 2, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios,
deixáveis de conduzir aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus. Anátema quer dizer recuso Jesus. Também, pelo Espírito Santo, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor. Você pode prestar atenção numa pessoa que está possessa. Você manda ela falar Senhor Jesus, ela não consegue falar Senhor Jesus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, por exemplo, quem é encarregado dentro da Trindade de derramar nas pessoas os dons, lá em Atos 2:1, é o Espírito Santo. Quem é encarregado dos serviços, de escolher você para um serviço, você vai ser um diácono, você vai ser um tesoureiro, você vai ser um administrador da igreja, você vai ser um pastor, você vai ser um mestre, você vai ser um profeta. Isso quem escolhe é Jesus, né? Jesus é quem coloca as ferramentas no corpo dele, bem colocadas, para que ela funcione lá. O meu braço está funcionando aqui, não é? Porque ele está bem colocado aqui com as juntas e medulas. Então, no corpo de Cristo, quem coloca as ferramentas, quem tem os dons, é o próprio Jesus, não é? Os olhos, por exemplo, representam o dom da profecia, aquele que enxerga longe e fala, gente, olha, devemos andar por ali. É lógico que sendo conferido com outros e com outros irmãos, né? Um profeta não pode dirigir uma igreja, nem mesmo uma nação sozinho, porque os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham as escrituras. Hoje, nós temos as escrituras. Por isso que não temos profetas como no Velho Testamento. Porque hoje, o nosso principal profeta, a nossa principal autenticação do que nós podemos fazer e encontrarmos o que devemos fazer, está na palavra de Deus. Hoje, a Bíblia é o nosso principal profeta. Isso não quer dizer que não tenha dons de profecia, né? Que é para exortar, ensinar e consolar. Cuidado com o dom de profecia usado para dirigir. Tipo, olha, irmã, estou vendo um varão na sua vida. Geralmente eles usam essas palavras antigas do português, né? Estou vendo um varão na sua vida, estou vendo que você vai casar daqui 5 anos, estou vendo uma pessoa se aproximar de você. Cuidado, meu querido. As pessoas que vocês vão orar com elas estão muitas pessoas estão interessadas em a oferta que você vai dar para elas. E elas sabem, já te vê mais de idade, sabe que você é solteiro, então ela vai ler você, ela vai ler o que você precisa. Tem pessoas muito inteligentes que ela lê o que você precisa e profetiza o que vocês querem. Então, o dom de profecia genuíno, ele tem que ser falado assim, olha, irmão, eu sinto na sua vida que Deus quer fazer isso. Continue, é para consolar, consolando, continue nesse caminho. Olha, eu sei que você está passando por dificuldades, mas o Senhor é contigo. Olha que consolo. Né? Eu estou vendo o amor de Deus em cima da sua cabeça. Que coisa maravilhosa. Olha que dom maravilhoso. A pessoa sai animada dali, né? Exortar, olhem, cuidado, não saia por aquele caminho, não ande por aquele caminho, olha, você está entrando numa errada, né? Eu estou sentindo isso, então você está exortando o irmão, animar, consolar e exortar, né? Consolar, olha, já falei, né? Animar.
vai mesmo. Deus é contigo. Eu sinto que Deus é contigo. Né? Eu sinto que Deus é contigo. Nunca fala profecia na primeira pessoa, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu nunca falo assim, com certeza. Bom, vai que vai ser assim. Não. Eu falo assim, olha, eu sinto de Deus que é assim. Mas pode ter sentimento meu. Né? Isto eu estou falando com respeito ao principal dom que Deus derrama sobre você. Neste sentimento, nesse plus que cai para você, que é o dom de profecia. Então ele fala, há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Jesus escolhe em que posição as pessoas vão ficar na igreja. No data show, no retroprojetor é muito antigo, né? No data show, numa mesa de som, você vai tocar, você vai pregar, você vai ser back vocal, você vai estar lá na porta recebendo com carinho, com sorriso as pessoas. Tudo isso é importante na igreja, cada um tem o seu serviço, cada um está fazendo por amor a Deus e cada um, o melhor disso é que cada um tem que receber o elogio do pastor. Seja um irmãozinho que limpou lá a igreja, passou o rodo, limpou, como aquele que pregou. Todos têm que receber o elogio. Né? O corpo de Cristo é um corpo de amor. Então, vamos falar. E a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. Então, Deus dá os dons através do Espírito Santo. Né? E Deus controla a história através do Deus Pai. Deus controla a igreja através do Deus Filho. E Deus dá dons aos homens através do Espírito Santo. Olha as três pessoas da Trindade aqui, unidas, fazendo cada um o seu, mediante o seu trabalho. Aí ele começa a citar os dons, e eu vou explicá-los para você. Porque cada um, mediante o Espírito Santo, é dado a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é aquele dom que você está numa circunstância difícil. É aquilo que Salomão recebeu. Salomão estava numa circunstância onde uma mulher falava que o filho era dela. A outra mulher falava que o filho era dela. Mas as duas tiveram filho. Só que uma delas, o filho morreu. E aí, aquela que o filho morreu foi lá à noite e trocou as crianças. Quando aquela que tinha o filho vivo levantou e viu que não era o filho dela, falou assim, não, esse não é o meu filho. Meu filho, ela já conhecia a aparência, esse não é o meu filho. Ela falou assim, sim, o seu filho morreu à noite. O meu é que está vivo. Aí Salomão teve o dom da sabedoria. Quando as duas estavam na frente dele, ele pegou a criança e falou assim, me dá uma espada aí. Eu vou partir no meio essa criança aqui, e uma fica com um pedaço e a outra fica com outro pedaço. Olha a inteligência, a sabedoria. Aí a mãe verdadeira condoeu-se. Falou assim, não, deixa para ela. Aí Salomão, dá a criança a essa, porque essa é a verdadeira mãe. Nem que não fosse, né? Só de ter conduído pela criança, aí dá um exemplo de dom de sabedoria. Tá bom? Um exemplo de dom de sabedoria para você. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, ele tem vários nomes aí nas igrejas. Dom de revelação, dom de visão, dom de conhecimento. É uma visão que Deus tem a respeito de uma coisa que a pessoa não sabia sobre você ou sobre alguma circunstância. Então, ela tem uma revelação daquilo que aconteceu ou que pode acontecer, uma revelação de uma coisa do seu passado ou de uma coisa que aconteceu agora mesmo na sua vida. Então, quando ela ora com você, ela pergunta assim, olha, você passou na rua tal, número tal, perto da casa
numa casa assim, 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 tal, olha, ali você encontrou com uma pessoa e ela te fez muito mal. A pessoa fica, mas como você sabe disso? Dom de conhecimento. Traz conhecimento na mente da pessoa do que ela não tinha sobre aquela outra pessoa. Isto é o dom de conhecimento. Olha, quando você, na sua infância, você teve uma experiência assim, que não foi boa, foi uma experiência traumática, então Deus quer curar essa neurose que ficou aí no seu inconsciente. Vamos trazer isso para fora, vamos, né, trabalhar isso, confessa isso diante, deixa Jesus te tomar. É um tremendo dom que pode ser usado no aconselhamento de crescimento emocional. Então, é o dom do conhecimento. É uma revelação de uma coisa que você não tinha conhecimento daquilo sobre outra pessoa ou sobre uma circunstância. Por exemplo, você perde uma coisa e você fala assim, Senhor, me mostra onde está isso. Isso é muito importante. Aí você lembra na hora vem um vaso na sua mente. Você vai lá no vaso, está lá a chave do carro que você tinha perdido. Então, esse é o dom de conhecimento em prática. A outro, segundo o mesmo Espírito, foi dado a fé. A fé, aqui como dom, não é a fé geral. Todos que chegam a Jesus tiveram fé na salvação e tiveram fé na vida eterna. Esta é a fé que nós temos em nossa mente, nosso espírito, que visitou o nosso espírito, e nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Esse dom de fé aqui é uma fé especial para você fazer alguma coisa. Por exemplo, Josué. Josué teve uma fé especial para que, se a arca entrasse no meio do Jordão, o Jordão ia ficar raso, as águas iam abaixarem e o povo ia passar. E foi exatamente o que aconteceu. Aconteceu com Moisés também. Deus falou assim, levanta o bordão sobre o Mar Vermelho. Então Moisés teve uma fé especial. É uma fé plus que vem especial para você. Não é? Esse é um dom de fé. Teve um missionário, uma história de um missionário que ele estava sem gasolina, numa área semidesértica, e precisava chegar com as Bíblias em algum lugar. E Deus falou assim, ore com um tanque de gasolina. E ele abriu o tanque de gasolina, pôs a mão lá, orou. O Espírito Santo falou assim, põe areia agora dentro do tanque. Aí ele falou assim, olha que meu carro vai. Agora pôs areia dentro do tanque, aí que eu vou ficar mesmo aqui no erro. E ele pôs areia e orou. E aquela areia virou gasolina. Né? Parece mentira contando assim. Mas para Deus nada é impossível. Jesus fala isso para os discípulos no barco, quando ele manda a tempestade. Olha Jesus usando. Jesus teve os dons. Jesus manda a tempestade acalmar. Dom de fé. Jesus falou para a mulher adulta, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Olha a sabedoria de Jesus. Dom de sabedoria. Dom de conhecimento. Né? Jesus fala em muitos lugares, e muitas vezes, Jesus fala para a samaritana a vida dela. Na verdade, tivesses 5 maridos e esse que está com você não é seu. Olha o dom de conhecimento. Então, para Jesus, ele usava os 9 dons assim, todos os dias, todas as horas do dia. Agora, nós não, Deus dá alguns para nós. Eu nunca conheci ninguém que tivesse todos os dons. Se alguém falar isso para você, desconfie, tá? Né? Eu, por exemplo, Deus me deu o dom, às vezes, não é toda vez que acontece, dons de interpretação de língua, dons de profecia, e dons de cura
está no plural, porque dons de curar está no plural, porque às vezes tem alguém que tem uma unção para orar com coluna, tem outros com câncer, tem outros com estômago, tem outros que têm dom para orar com todo tipo de enfermidade. Por isso que a palavra vem no plural, que é o próximo. A outros foi dado dons de curar. Então, dons de curar, a palavra só no dons de curar que a palavra aparece no plural. Porque o dons de curar, ele pode ser específico para algum tipo de enfermidade. Então, você vai entendendo isso aí. E, ao mesmo, pelo Espírito Santo, a operação de milagres. Qual que é a diferença de operação de milagres para dons de curar? A operação de milagres, você pode ver uma pessoa curada, você pode ver a olho nu a pessoa sendo curada. Por exemplo, vou contar uma história, né? Parece mentira, mas é aquilo que nós falamos, para Deus nada é impossível. Na África existiram muitas guerras. E as guerras deixam minas na terra. Minas que são colocadas pelo exército inimigo e aonde as pessoas pisam na mina e ela explode. E, geralmente eles perdem uma perna ou as duas. Um dos irmãos, não sei se foi em Angola ou Moçambique, pisou numa mina. A guerra já tinha acabado. Eles tinham rastreado as minas, mas não tinham achado todas. Então ele pisou numa mina. Estava caçando, pisou numa mina. Então ele ficou sem uma parte da perna. A mina estourou. E num culto de louvor, enquanto ele estava louvando, a perna dele ficou normal. E esse irmão saiu correndo pela cidade inteira, louvando a Deus. O que você acha? Isso é uma operação de milagre. Alguém viu a perna dele crescer. É uma operação de milagre. Se uma pessoa está numa cadeira de roda e se alguém ora com ela e ela levanta, isto é uma operação de milagre, porque você viu com os próprios olhos a cura da pessoa. Então, não confunda a operação de milagres com dons de curar. É uma cura, mas é uma cura a olho nu, né? A outro é dado profecia, né? Profecia, o apóstolo Paulo explica lá na frente, para consolar, animar e exortar. Não é para ficar profetizando aí com quem você vai casar, não, tá? Esses dias aí tinha um amigo meu aí que tinha um cabelo grande e uma irmã chegou atrás dele e falou assim: varoa, eu vejo que há um varão para você. Ele olhou para trás e falou assim: o que é isso, irmão? Ela achou que ele era mulher. É uns irmãos empolgados, né? São empolgados. Às vezes não fazem por maldades, mas quer agradar a pessoa e tal. Então, tomem cuidado com isso, né? E há outro, discernimento de espíritos. O que é isso? Essa pessoa que tem discernimento de espíritos sabe quando uma pessoa está possessa. Quem tem o dom de discernimento de espírito sabe, ele olha para a pessoa e sabe que ela está possessa. Deus me deu essa sensibilidade. Se tem uma pessoa possessa, dificilmente eu não vou saber que ela está possessa. Só de olhar nos olhos dela, eu sei que ela está possessa. Então, aí eu não posso deixar de orar com ela, porque sei que ali ela está possessa. Mas um só mesmo, e a outro, capacidade de E aí vem, então, a variedade de línguas, que eu já falei para vocês, e a outra capacidade de interpretá-las, né? Que eu já falei também para vocês.
vocês. De língua, capacidade de interpretá-la, você começa a orar em línguas dos anjos ou línguas nacionais e a pessoa interpreta aquilo que você está falando. Olha, ele está falando isso. É uma capacidade de entendimento e o outro é a capacidade de falar. O que ora em línguas tem a capacidade ligada à língua e o outro tem a capacidade ligada ao ouvido e ao intelecto para, então, exercer os dons. Então, essa é uma aula especial só para você entender dos dons espirituais, que são muito importantes, às vezes nas reuniões caseiras, às vezes em casa, você orando em línguas, às vezes em reuniões na reunião de domingo, é muito difícil dons, a não ser quando uma pessoa cai por certa de um lado, aí você já leva. O inimigo, às vezes, ele atrapalha muito um culto, levando uma pessoa dessa ali para atrapalhar o culto. Então, a gente já sabendo disso, tira a pessoa, leva ela lá para um quartinho, manda o irmão mais maduro ir lá, ele vai lá e expulsa aquele demônio. Ou ele já tinha um discernimento, fala, aquela pessoa vai cair agora mesmo, vamos ficar aqui pertinho, porque ao cair nós vamos levar ela lá para o lugar onde a gente expulsa o demônio dela. Então, meu querido, esta foi a terceira lição, que foi o enchimento do Espírito Santo. E agora, para terminar o nosso curso de batismo, você vai fazer a quarta lição, que é menor ainda do que essa. Você viu que a primeira foi grande, a segunda foi mais ou menos, a terceira foi menor, e a quarta vai ser muito pequena. Tá bom? Vamos para a quarta aula.